Olá, meu amado, minha amada. Lição 14, mentalidade é difícil. Pessoas com essa mentalidade normalmente falam assim: por favor, torne tudo mais fácil para mim. Eu não posso aguentar essas coisas, é tão difícil. Deuteronômio 30:11, porque este mandamento que hoje te ordeno não é demasiado difícil, nem está longe de ti. Essa mentalidade errada, ela é similar ao que nós acabamos de falar na lição anterior, mas é um problema comum entre o povo de Deus. E eu acredito que merece mais uma lição aqui. É uma das desculpas mais comuns que eu escuto das pessoas. Algumas pessoas me procuram para aconselhamento e as pessoas dizem: Vinícius, é muito difícil. O inimigo ele tenta injetar essa frase na mente das pessoas para fazê-las desistir de tudo. Se você fala essa frase frequentemente, pare agora, hoje. Pois eu asseguro para você, se você parar de falar essa frase, as coisas já começarão a se tornar mais fáceis para você. Mesmo quando estamos determinados a continuar a fazer alguma coisa, nós gastamos tanto tempo dizendo o quanto é difícil, como é difícil. Você começa um projeto e acha que é difícil terminar aquele projeto, mas acaba sendo muito mais difícil se tivéssemos sido positivos, em vez de sermos negativos. Então comece a observar a sua vida e compare com o que está saindo da sua boca. Eu tenho certeza que a sua vida se assemelha com o que você fala. Muitas pessoas transformam uma frase que começa boa, mas termina mal. Elas falam assim: eu quero fazer as coisas do teu jeito, Deus. Mas é tão difícil. Nesta passagem que nós lemos de Deuteronômio 30:11, Deus diz que seus mandamentos não são muito difíceis, nem estão muito distantes de nós. A razão de os mandamentos do Senhor não serem difíceis para nós é porque Ele nos dá o seu Espírito para trabalhar de forma poderosa em nós e nos ajudar em tudo. Ele é o Espírito ajudador. E o Espírito nos ajuda o tempo todo. Ele é o nosso ajudador. Olha o que diz em João 14,16. Eu rogarei ao Pai, e Ele vos dará outro Consolador. Consolador aqui é o Espírito Santo. Conselheiro, ajudador, intercessor, advogado, fortalecedor e companheiro. Isso é eu que estou falando. A fim de que esteja sempre convosco. Olha só, as coisas ficam difíceis quando estamos tentando fazer essas coisas independentemente, sem nos apoiarmos e confiarmos na graça de Deus. Se tudo na vida fosse fácil, nós não precisaríamos do poder do Espírito Santo para nos ajudar. E a Bíblia se refere a Ele como ajudador. Terceira vez que eu falo isso. E Ele está em nós e conosco todo o tempo para nos ajudar, para nos capacitar a fazer o que não podemos fazer. Ele está em nós e conosco o tempo todo para nos ajudar. Ele nos capacita a fazer o que não podemos fazer. E aquilo que seria difícil nós fazemos com facilidade com a ajuda dele. Agora eu quero falar para vocês sobre o caminho fácil e o caminho difícil. Olha o que diz Êxodo 13:17. Tendo o faraó deixado ir o povo, Deus não o levou pelo caminho da terra dos filisteus, posto que mais perto, pois disse: para que porventura o povo não se arrependa vendo a guerra e torne ao Egito. Olha só, você pode estar certo de que onde quer que Deus conduza você, Ele é capaz de guardar você. Ele jamais permite que nos sobrevenha algo maior que possamos suportar. Isso está em 1 Coríntios 10:13. Nós não precisamos viver em luta constante, se nós aprendermos a nos apoiar nele continuamente para ter a força que precisamos. Se você souber que Deus lhe pediu para fazer alguma coisa, não volte atrás apenas porque fica difícil.
Quando as coisas ficarem difíceis, gaste mais tempo com Ele, descanse mais nele e receba mais graça dele. Leia Hebreus 4,16. A graça é o poder de Deus que vem até você sem nenhum custo, para fazer por seu intermédio o que você não pode fazer por si próprio. Tome cuidado com pensamentos que dizem: eu não posso fazer isso, é muito difícil. Jesus disse: na vida tereis aflições. E são nesses caminhos difíceis que aprendemos a ser dependentes dele. Agora, como vamos aprender a descansar nele, se tudo em nossa vida é tão fácil que podemos dar conta sozinhos? Não é? Os filhos de Israel andaram pelo caminho longo e duro. E isso era uma oportunidade para que eles moldassem o caráter deles, pois eles eram covardes. E Deus, através da rendição deles, faria um trabalho para prepará-los para as batalhas que eles enfrentariam na terra prometida. E a maioria das pessoas pensam que entrar na terra prometida significa não mais lutas. Mas isso não está certo. Se você ler os registros do que aconteceu depois que os israelitas atravessaram o Jordão e entraram para possuir a terra prometida, a terra da promessa, você vai ver que eles lutaram uma batalha após a outra. Mas eles venceram todas as batalhas na força de Deus e sob a direção dele. Deus conduziu aquele povo para a rota mais longa e mais difícil, ainda que houvesse uma mais curta e mais fácil, porque ele sabia que eles não estavam prontos para as batalhas que eles enfrentariam ao possuir a terra. Ele se importava com o fato de que eles, ao virem o inimigo, pudessem correr de volta para o Egito. Então, levou aquele povo pelo caminho mais difícil para ensinar aquele povo quem ele era e que não poderiam depender deles mesmos, apenas de Deus. Quando uma pessoa está passando por um momento difícil, a sua mente quer desistir. E Satanás sabe que, se puder derrotar aquela pessoa na mente dela, poderá derrotar aquela pessoa em sua experiência. Por isso é tão importante que nós não percamos o ânimo, não nos cansemos, nem desfaleçamos. Mantenha-se firme, meu irmão ou minha irmã. Gálatas 6,9. E não nos cansemos de fazer o bem, porque a seu tempo ceifaremos se não desfalecermos. Ou seja, perder o ânimo e desfalecer significa desistir na mente. O Espírito Santo, ele nos diz para não desistirmos em nossa mente, porque se persistirmos, finalmente nós vamos colher. Pense um pouquinho sobre Jesus. Olha só, imediatamente depois de ser batizado e cheio com o Espírito Santo, ele foi conduzido pelo Espírito Santo ao deserto para ser testado pelo diabo. Ele não se queixou, nem se tornou desencorajado e deprimido. Ele não pensou nem falou de forma negativa. Ele não ficou confuso tentando imaginar por que isso tinha que acontecer. Ele enfrentou cada teste de forma vitoriosa. Em meio à sua provação e tentação, o nosso Senhor, ele não vagueou por 40 dias e 40 noites falando sobre como estava difícil aquele deserto. Ele extraiu força do seu Pai Celestial e saiu vitorioso. Leia Lucas 4, versículos de 1 a 13. Você pode imaginar Jesus viajando pelo país com seus discípulos, falando sobre como tudo era difícil? Imagine isso. Imagine Jesus discutindo como seria ir para a cruz, como seria difícil, ou como ele estava com medo do que estava pela frente, ou como era frustrante viver sob condições da sua vida diária, que ele ficava perambulando pelo interior, sem sabendo para qual lugar ele estava indo, onde ele ia dormir, o que ele ia comer, sem teto sobre a sua cabeça, sem cama para dormir à noite. Imagine Jesus falando o quanto isso era difícil. Eu e você temos a mente de Cristo.
E nós podemos lidar com as coisas como ele fez, estando mentalmente preparados pelo pensamento de vitória, não pelo pensamento de desistência. Elimine essa frase da sua vida: é difícil. O sucesso, ele segue o sofrimento. Olha o que diz em 1 Pedro 4, 1 e 2. Ora, tendo Cristo sofrido na carne, armai-vos também vós do mesmo pensamento. Pois aquele que sofreu na carne deixou o pecado, para que no tempo que vos resta na carne, já não vivais de acordo com as paixões dos homens, mas segundo a vontade de Deus. Essa passagem aqui, ela nos ensina um segredo no que diz respeito a como sobreviver a coisas e tempos difíceis. Em outras palavras aqui, esse versículo quer dizer assim: pense sobre tudo o que Jesus passou e como ele suportou o sofrimento em sua carne. E isso vai ajudar você a passar pelas dificuldades da vida. Arme-se para a batalha. Prepare-se para ganhar pensando como Jesus fez. Então, sofra pacientemente, porque se você sofrer, tendo a mente de Cristo nessa direção, não mais estará vivendo para agradar a si mesmo, fazendo tudo que é fácil e fugindo de tudo que é difícil. Mas você vai ser capaz de viver para o que Deus deseja e não pelos seus sentimentos e pensamentos carnais. Há um sofrimento na carne que nós teremos que suportar para fazer a vontade de Deus. A minha carne nem sempre se sente confortável com o meu estilo de vida, mas esta é a vontade de Deus para mim. Portanto, eu preciso me armar com um pensamento correto sobre isso. De outra forma, eu seria derrotado antes mesmo de ter realmente começado alguma coisa. E pode haver uma pessoa em sua vida que é muito difícil estar perto dela. E apesar disso, você sabe que Deus quer que você insista naquele relacionamento e não fuja dele. A sua carne sofre porque não é fácil estar perto dessa pessoa. Mas você pode se preparar pensando de forma adequada sobre a situação. Olha só, algo que é muito importante. Seja autossuficiente na suficiência de Cristo. Como assim, Vinícius? Olha o que diz Filipenses 4, 12 e 13. Tanto sei estar humilhado como também ser honrado. De tudo e em todas as circunstâncias. Já tenho experiência, tanto de fartura como de fome, assim de abundância como de escassez. Tudo posso naquele que me fortalece. Olha só, o pensamento correto nos arma para a batalha. Ir à luta com o pensamento errado é como ir para a linha de frente de uma guerra sem arma. Se nós fizermos isso, nós não vamos durar muito. Os israelitas eram chorões, reclamões. Uma das razões pelas quais eles vaguearam por 40 anos fazendo uma viagem que duraria 11 dias. Eles lamentavam-se por cada dificuldade e queixavam-se de cada novo desafio, sempre pensando sobre como as coisas eram difíceis. A mentalidade deles era: por favor, torne tudo fácil, está muito difícil, eu não dou conta disso, as coisas são tão difíceis para nós. E muitos cristãos que frequentam templos físicos são guerreiros de domingo e chorões de segunda-feira. Eles têm uma boa conversa no domingo na igreja com seus amigos, mas na segunda-feira, quando é a hora de caminhar e falar, não há ninguém por perto para ele impressionar. E eles desfalecem ao teste mais leve que pode aparecer na vida deles. Se você é um chorão e um queixoso, um reclamão, você precisa obter uma nova mentalidade que diz em Filipenses 4,13: tudo posso naquele que me fortalece. Se você continuar com essa mentalidade, você vai morrer no deserto. Que esta lição tenha falado profundamente ao seu coração. Até a próxima lição.